pra gente. Eu tô ao lado do Gustavo Ribeirão. Olha, quem duvidava que o Corinthians ia brigar lá na ponta, ia brigar pelo título brasileiro, quem duvidou se enganou. O Corinthians está mostrando que está na briga. Está no começo, mas é o líder. Gustavo Ribeirão, boa noite. Boa noite, Flávio Vinick, boa noite a todos. O Corinthians que no início do ano estava sob desconfiança, remontando o elenco, com um treinador que era auxiliar e estava se transformando em efetivo, está mostrando realmente um grande futebol. O Carille aprendeu direitinho como montar uma equipe, principalmente com Mano Menezes e Tite, de quem ele foi auxiliar no Corinthians, e esse time que é muito competitivo está conseguindo os resultados e surpreendendo muita gente, inclusive me surpreendendo porque eu não esperava tanto em tão pouco tempo com o técnico Fábio Carille. Mais uma vitória convincente do Corinthians, mais um clássico com vitória do Corinthians e mais uma vez o rei dos clássicos no ano, o Jô, marcando o gol. Sempre tá deixando dele clássico, hein? Olha, daqui a pouquinho aqui no estúdio, a Nadine Bastos vai estar aqui no Rodada Fox, vai falar das polêmicas dessa rodada. Teve polêmica, hein? Teve gol do Corinthians anulado, teve polêmica no jogo do Fluminense, portanto, a Nadine daqui a pouco com a gente, tirando todas as dúvidas desses primeiros jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas sem perder tempo, a gente vai lá para a Arena do Corinthians, terminou agora há pouco, 2-0 para o Timão. Quem acompanhou lá no estádio foi o Gudrian Noffer, já está aparecendo na telinha para você. Gudrian, que começo do Corinthians, Campeonato Brasileiro, 4 jogos, 3 vitórias e um empate. Boa noite, bem-vindo à rodada. Boa noite, Vinick, boa noite, Ribeirão e amigos do Rodada Fox. Festa, noite de festa neste sábado aqui na Arena Corinthians. 40.169 torcedores, o que dá uma dimensão aí da confiança da torcida nesse Corinthians que retoma a liderança, pelo menos temporária, do Campeonato Brasileiro. E quem disse que o Corinthians só vence de 1-0? Hoje venceu de 2-0 e podia ser mais. Teve 2 gols anulados, mas eu queria chamar a atenção para uma substituição do Corinthians que foi essencial no jogo, porque o primeiro tempo foi muito equilibrado, tanto do Santos quanto do Corinthians procurando ataque, muita marcação no meio de campo. O Cássio trabalhou, o Vanderlei fez uma excelente defesa no final do primeiro tempo, num chute do Rodriguinho, mas no início do segundo tempo, aos 4 minutos, o Carille tirou o Maicon, que não vinha bem, e colocou o Camacho. A partir daí, o Corinthians foi para o ataque, pressionou o Santos o segundo tempo inteiro, chegou a marcar 4 gols, 2 valeram e os 3 pontos foram garantidos. Eu volto aos estúdios com o Vinick, daqui a pouco a gente entrevista os jogadores aqui, tanto de Corinthians quanto de Santos, e vamos ouvir também as 2 coletivas dos 2 técnicos, do Carille e do Dorival Júnior, que começa a ser ameaçado no cargo. Volto aos estúdios aí com vocês, Vinick. Obrigado, Gudrian. Tá combinado, então. A gente já volta lá para a Arena do Corinthians. Muito assunto para a gente repercutir. O Santos não começa bem o Campeonato Brasileiro. O Gudrian falando aí que o Dorival tá balançando. Apesar do time até que na Libertadores está bem. O Corinthians surpreendendo. Para quem duvidava, é o líder do campeonato. 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate. Dá uma olhada na tabela de classificação, ver que o Corinthians está lá na ponta. Lembrando que o Corinthians, lógico, tem uma partida a mais, ele pode ser alcançado por Chapecoense e Cruzeiro, mas esse 2-0 é importante, né, Ribeirão? Porque coloca 4 de saldo e que pode dar uma margem aí para ele se manter na liderança mesmo ao fim da rodada. A gente passando, o Corinthians tem 10 pontos, o Coritiba jogou hoje, está com 9, o Coritiba está na frente do Fluminense pelo saldo de gols, 4-2, então o Fluminense na terceira colocação também com 9 pontos, que o Fluminense venceu a vitória por 2-1. A Chapecoense enfrenta o Cruzeiro, esse jogo interessante que a gente tem no domingo. Chapecoense e Cruzeiro são as 2 equipes que podem retomar a liderança do Corinthians, pode roubar essa liderança aí, os 2 com 7 pontos. Na sequência a gente tem o Grêmio com 6, o São Paulo também, o Botafogo também, assim como o Vasco tem 6 pontos, aí vem o Flamengo fechando essa primeira parte com 5, amanhã tem Clássico Carioca, Flamengo e Botafogo em Volta Redonda. Vamos ver a segunda parte da tabela. Aí aparecem Ponte Preta com 4 pontos, o Sport também com 4. Aí com 3 pontos tem Bahia, Palmeiras, o Santos, 3 pontos e já em 4 rodadas com saldo -3. E lá embaixo, Atlético Mineiro, Vitória, situação complicada, Avaí, Atlético Paranaense, são os últimos. Ali tem o Atlético Goianiense, que é o Lanterninha, né? O Atlético Goianiense é o Lanterninha e o Atlético Paranaense é o penúltimo colocado. Perfeita a tabela agora, um começo muito ruim do Vitória também.
Assim como o Santos, né, Gustavo? Tem que abrir o olho agora, porque deixa para reagir depois, aí não tem aquela gordurinha. Um começo estranho do Santos. Se a gente falou agora há pouco sobre o Corinthians surpreender positivamente, o Santos tem surpreendido negativamente na temporada. É um time que manteve a base do ano passado, conseguiu segurar de novo o Lucas Lima, que vira e mexe tem proposta da Europa, pelo menos vontade de ir ele tem há bastante tempo, mas ainda não apareceu aquela grande proposta. Fez falta hoje o Lucas Lima? Fez falta, tem feito falta para o Santos, não só hoje, mas em muitas partidas em que ele esteve ausente da equipe nessa temporada por lesão. Então, o Santos, que manteve a base, até contratou jogadores para qualificar mais o elenco, só que caiu muito de rendimento. No início do ano, o Dorival ficou sem o Lucas Lima e o Ricardo Oliveira por um bom tempo e o Santos patinou naquele início, mas a gente ficava sempre naquela, começo de temporada, o time vai encaixar, só que os jogadores voltaram, o rendimento não subiu tanto assim. Claro que com o Lucas Lima é um outro Santos, é o cara que pensa naquele meio campo, o cara que dá aquela cadência diferente e que pode desequilibrar uma partida, mas é um Santos menos vibrante do que no ano passado. Acho que a gente assistindo as partidas do Santos neste ano, a gente sente muito a falta daquela ofensividade, daquela alegria de jogar que o Santos tinha como característica. Então o Santos nesse ano tem surpreendido negativamente, apesar da campanha na Libertadores, em que é o único brasileiro invicto. Tirando a Libertadores, o Santos não venceu nenhum clássico por enquanto, não venceu nenhum clássico no Campeonato Paulista, está mal no Campeonato Brasileiro, venceu só uma partida na Vila, contra o Coritiba, e teve aquele pênalti no final que o Vanderlei salvou, então foi até uma vitória apertada. Dentro disso tudo, como é que você vê a situação do Dorival Júnior? O Gudrian dizendo que ele está balançando. Já não é de hoje também que a gente fala da situação do Dorival. Ele começou mal, aí ele deu uma respirada junto com o time, como você colocou. Volta a ser questionado? Volta a balançar? Eu acho que sim, porque o Santos vive uma situação meio delicada na parte financeira e administrativa, que tem muito a ver uma coisa com a outra, né? O financeiro depende da parte administrativa e o Santos não está bem das pernas. Então, há muita pressão. O presidente Modesto Roma Júnior tem sofrido muita pressão nos bastidores e um dos motivos dessa pressão é a queda de rendimento do Santos, que a gente falou há pouco por aqui, e uma possibilidade de troca. Eu sempre defendo que o treinador deve ficar, né, pelo menos um trabalho, acho que de uma forma bastante equilibrada de um treinador, tem que ter pelo menos 2 ou 3 anos. O Dorival vai completar 2 anos no cargo agora no mês de julho, no mês que vem. Eu acho que ele ainda tem muito a dar para o Santos. Se um técnico pegar o time do Santos agora, vai pegar um elenco que o Dorival formou, uma equipe que tem essa cara do Dorival. Então, para mim, é você interromper um projeto, um planejamento pelo meio. Acho que não é bom para um time como o Santos nesse momento. Eu defendo a permanência do Dorival, mas que há pressão, isso tem. Muita gente dizia que o Corinthians pegou uma tabela favorável, apesar que todo mundo vai jogar contra todo mundo, né? Agora, para o início, né? Porque pegou Vitória, pegou Atlético Goianiense, mas agora teve o clássico contra o Santos, então, confirmando essa boa fase, na próxima rodada o Corinthians pega o Vasco em São Januário. Então, são 2 jogos difíceis, né? Como foi hoje, é o Vasco em São Januário, já o Santos recebe o Botafogo no Pacaembu. Mas não tem muito essa de tabela fácil, ou você acha que foi um empurrãozinho a tabela que deu para o Corinthians começar bem? Eu acho que uma vantagem que o Corinthians teve nesse início não foi só em relação aos adversários, porque o Corinthians conseguiu vencer o Vitória e o Atlético Goianiense fora de casa, né? O Corinthians tem uma grande força na arena, de casa não vinha com os resultados tão bons assim e tem mostrado que também consegue fazer o resultado fora da Arena Corinthians. Mas eu acho que o principal foi o Corinthians não ter outra competição em paralelo. As principais forças do futebol, aliás, do Campeonato Brasileiro, as principais forças tiveram nesse início de campeonato ou Libertadores da América ou Copa do Brasil em momentos decisivos. Então, claro, há um desgaste maior. E óbvio que um campeonato mais longo como o Campeonato Brasileiro acaba ficando em segundo plano. Por mais que no discurso não haja aquela coisa da preferência, da prioridade a um torneio, claro que existe no começo, porque o Brasileirão vai até o mês de dezembro e sempre fica na cabeça, né, de todos que lá na frente você consegue recuperar os pontos perdidos nesse início. Mas não é bem assim, a matemática não é assim do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a vantagem do Corinthians foi não ter nada para disputar a atenção nesse momento com o Campeonato Brasileiro. E com uma semana livre para trabalhar antes desses 4 primeiros jogos, o Corinthians acabou, né, conseguindo pontuar bem e deu essa largada aí muito boa no campeonato.
Gustavo, fazendo uma análise do jogo de hoje, a gente está vendo aí os melhores momentos. Primeiro tempo, de certa forma, equilibrado, né? Uma chance boa para cada lado, chance real de gol. Aí veio o segundo tempo, o Corinthians atropelou, a gente vai ver nos lances aí, uma chance atrás da outra, criada pelo Corinthians, estava amadurecendo o gol, aí teve o gol anulado, saiu depois o gol e fez outro. Quer dizer, o Corinthians massacrou no segundo tempo. O Gudrian ressaltou a entrada do Camacho no lugar do Maicon. Será que isso fez toda a diferença? Ou acabou que o Santos também recuou e deu campo para o Corinthians? Eu acho que ajudou bastante. Mas faz toda a diferença, Camacho com o Maicon, assim? O Camacho, ele tem uma característica mais ofensiva do que o Maicon. O Maicon chega bem à frente também, só que ele é um jogador que atua mais na marcação. E o Camacho tem essa ofensividade como característica também. Vamos ouvir o Carille. Daqui a pouco a gente vamos lá, vamos para a arena, vamos com o Carille. Sempre deixei claro que vai melhorar, né? Tem tudo para melhorar e com trabalho, entrosamento e conhecimento, entre eles principalmente, vai melhorar. E até em cima disso, Fábio, se a gente pega os últimos jogos, o segundo tempo contra o Vitória, o jogo quase todo ele em Goiânia e o jogo de hoje, foi uma equipe que mostrou essa evolução, né? A minha pergunta é, que nível de maturidade tática você vê nesse time? É um time finalmente pronto da maneira que você esperava ou você ainda vê uma margem muito grande de crescimento quanto à maturidade? É por isso que eu não estava preocupado com poucos gols ou algumas vezes com empate em relação à parte ofensiva. A gente fica muito preocupado quando a equipe não cria, né? Então, detalhe de começar a fazer o gol, de ter tranquilidade, isso é com o tempo e está acontecendo. A questão da maturidade, estamos evoluindo, acho que dentro do tempo, e tem muito para acontecer ainda. Eu espero muito ainda. Sou uma equipe chegando mais, né? Finalizando muito mais no gol do adversário. E essa margem aí a gente tem muito para buscar ainda. Fábio, o Maicon saiu com um problema físico, né? Mas a melhora do time coincidiu com a entrada do Camacho. Eu queria que você falasse sobre isso e também sobre a parte física, né? Porque no final do jogo prevaleceu muito a parte física do Corinthians em cima do Santos. Vai fazer exame na segunda-feira, né? Quando se fala de adutor sempre há uma preocupação, mas pelo jeito ali mostrou uma certa experiência, não deixou tipo abrir ou algo assim, estirar. Quando incomodou um pouquinho ele saiu, mas vai ter que passar por um exame, né? A gente fez uma primeira parte aí do ano, 3, 4 meses aí com jogos seguidos, um em cima do outro, e a parte física correspondeu bem, né? Então, ainda mais tendo uma semana aberta. Gostei do jogo ter sido hoje. A gente tem 3 dias para jogar contra o Vasco, depois 3 dias para pegar o São Paulo, que agora vai começar uma maratona aí, mas a equipe está respondendo muito bem fisicamente. Camacho, já falei isso algumas vezes, vou repetir, ganhou a posição no jogo contra o Audax, ia iniciar o jogo contra o Palmeiras, teve aquela fatalidade com o pai dele, com a família dele, ficou alguns dias fora, né? Entrou o Maicon, deu uma resposta maravilhosa, então o campo mostra, você não tem muitas vezes o que colocar a mão, mas está voltando, e se o Maicon não jogar, ele inicia o jogo na quarta-feira. Carille, tudo bom? Boa noite. Bem, Flávio. Te pergunto sobre o Jô, né? Um cara que tem 6 clássicos em 2017, 6 gols marcados. Muita gente não botava muita fé nele, assim como não botava fé no seu time também no começo do ano. Quão satisfeito você está com o seu centroavante, com o seu camisa 7 e como analisar essa fase que ele está passando? Fase maravilhosa. É claro que para vocês e para o torcedor é muito importante. Claro que para mim também o teu atacante está fazendo gols. Mas nunca vou deixar de ressaltar o que esse cara é positivo no dia a dia. O que está ajudando, né, com os meninos. Já falei no jogo contra o Palmeiras que começou o Casim, foi o cara que mais falou no vestiário. Só agradecer mesmo a oportunidade de estar trabalhando com ele com a cabeça assim, está nos ajudando bastante. Fábio, boa noite. Durante a primeira fase do Paulista, depois as fases finais, você meio que moldou um time titular do Corinthians que hoje é meio que incontestável dizer que é competente pelos resultados, pelo título estadual e por esse bom início no campeonato. Mas a partir de agora vem aí um período que você vai perder 3 titulares importantes para as seleções. Então eu queria te perguntar, você já sabe que o seu time de 1 a 11, titular, ele é competente. Agora chegou a hora de provar um pouco do elenco também. O que você pode passar para o torcedor, para as vagas do Romero, do Rodriguinho e do Fagner? Você tem substitutos à altura? Dá para manter o nível? Dá para ser competente com 3 reservas? O que dá para passar para o torcedor? Eu tenho um grupo muito qualificado. Sempre deixei claro do início, muito satisfeito com o grupo que eu tenho na mão. É claro que vai perder um pouquinho a questão do entrosamento.
mas já está definido os 3 jogadores que vão entrar em campo, né? Já deixei isso, já estou trabalhando. O Paulo Roberto entra na vaga do Fagner, né? É uma improvisação, vai se perder em alguns momentos, normal, mas já venho trabalhando ele desde que o Léo Príncipe machucou. Não conto com o Léo nesses 2 próximos jogos. Então Paulo Roberto joga na lateral direita. Carille. Marquinhos Gabriel pela direita, Cleison pela esquerda e Jadson por dentro. Esse é o time para quarta-feira. Carille, boa noite. Falando sobre o jogo, qual foi a conversa para voltar na segunda etapa, né, taticamente? Porque no primeiro tempo tivemos um jogo muito igual, na segunda etapa o Corinthians foi superior. Pedi para acertar melhores, a gente começou a fazer um jogo muito longo, de passe longo, que eu não gosto. Primeiro eu gosto de fazer o curtinho, ficar com a bola em triangulação, né? Foi só isso que eu pedi, manter a concentração. É um jogo grande, é clássico, né? Não querer se abrir, tem qualidade do outro lado. Então o que eu pedi mesmo no intervalo é isso, acertar o passe simples, o passe perto e evitar um pouquinho esse passe longo que não estava nos favorecendo. Fábio, por favor. O colega até lembrou que o Corinthians melhorou justamente com a entrada do Camacho. Você acha que esse crescimento ofensivo com a entrada do Camacho foi uma coincidência, foi uma circunstância do jogo, ou realmente teve influência a substituição? Então, eu não consigo saber se foi realmente a entrada do Camacho, porque não deu nem tempo do Maicon. Logo ele já deu sinal, tentamos segurar mais um pouquinho, então eu não sei. Se foi a mudança ou se com o Maicon a gente ia ter esse comportamento, né? Mas enfim, entrou muito bem, nos ajudou. E se o Maicon ficar fora nesses próximos jogos por problema aí, é ele que inicia. Um jogador que já fez um ótimo Paulista ano passado, fez ótimos jogos no Campeonato Brasileiro, também do ano passado, jogando como primeiro, que não é a posição dele, e está nos ajudando bastante. Fábio, por favor. Eu queria, em cima de algumas semanas que a gente vem ouvindo ainda aquela história, que eu sei que certas coisas não entram no elenco do Corinthians, que é aquela coisa da quarta força. E a gente vê um time que é líder do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo cedo, campeão paulista, convencendo a torcida e a todos que duvidaram. Considerar o Corinthians ainda a quarta força do futebol paulista, chega a ser clubismo ou má vontade? Queria a sua opinião sobre isso, por favor. Cara, eu levei isso daí assim, com muita tranquilidade o tempo todo. Desde o dia 22 de dezembro acabou minhas férias, quando foi anunciado. E ali eu comecei a pensar em tudo. Eu sabia de tudo que ia acontecer por já estar 8 anos dentro do Corinthians. Torcida, imprensa esperando um cara de peso, esperando contratações badaladas por tudo que aconteceu em 2016. Mas a partir do momento que eu fui oficializado, comecei a falar com o telefone com o Leandro, com o Valmir Cruz, que eu defini o quanto antes que iam trabalhar comigo e traçar um perfil, traçar uma ideia de trabalho, né? Claro que isso que a gente escuta, ainda mais quando vem para uma coletiva, houve muitas perguntas sobre isso, mas em nenhum momento eu trouxe para dentro isso. E mesmo que vocês colocassem... Vamos lá no jogo, saindo do vestiário com o nosso repórter Gudrian Neufert. Todas as equipes, mas tem sido abençoado nos clássicos, né? Fico muito feliz. Espero poder dar continuidade, como eu falei, claro, respeitando a todos os adversários. Jô, pé quente, né, nos clássicos, e o Corinthians sai do 1-0, né? Cara, muito feliz, né, cara, por estar fazendo gols em clássico. Acho que a equipe do Corinthians está se comportando muito bem, como uma equipe grande, vem jogando bem, né? Hoje fizemos mais uma partida segura, não tomamos gols, que é sempre o objetivo. Fomos muito eficientes nas bolas que a gente teve oportunidade, e agradecer sempre a Deus por esse momento, mas continuar trabalhando. E quarta-feira já tem mais uma pedeira contra o Vasco. Explica o seu gol aí, Jô. Foi completamente diferente, ele deu uma puxada, a sua capacidade de improviso ali. Cara, até brinquei depois com o Bastos, que é o meu parceiro de quarto, falei, vi o Mandzukic fazendo gol, aí fiquei com um pouquinho de inveja e consegui fazer o gol parecido, não foi igual, mas é uma jogada típica de atacante, né, que você tem que ali se proteger e tentar finalizar em um toque. Foi o que eu consegui fazer e muito feliz pelo resultado. Jô, qual que é isso agora, Jô? Mr. Arena Corinthians é o Romero? Feliz também por ele, cara. É um cara que merece, né? Tem crescido muito, tem batalhado, está sendo coroado com grandes atuações. Hoje, mais uma vez, foi feliz em fazer o gol e ampliar a artilharia dele na arena. E esse segredo do Corinthians, onde pode parar o timão? Cara, a gente quer buscar coisas grandes, cara. A gente quer, primeiramente, buscar o nosso título, que é um dos objetivos, é claro que respeitando todas as equipes, mas a gente vem crescendo na competição, vem fazendo bons resultados, bons jogos, e é claro que é muito cedo ainda, mas a gente está pensando sempre grande. Beleza, tá aí o Jô, artilheiro,
lembrou o gol do Mandzukic, atacante do Juventus, hoje na final da Champions League, disse que tentou fazer igual. Enfim, saiu um golaço, mais um em clássicos, e a gente segue aqui esperando o Elano passando por aqui, tanto os jogadores do Santos quanto do Corinthians. Vinick. Valeu, Gudrian. A gente volta a ouvir então a coletiva com o técnico do Timão, Carille. Uma outra questão, até agora o Corinthians era visto até com desconfiança, muita gente até citava os 3 jogos com equipes um pouco de menos tradição, enfim. E agora uma vitória contra o Santos, um time grande, de títulos e etc., mais difícil. E aí a liderança do campeonato. Como que, para você, na sua cabeça, você teme que isso possa, de uma maneira ou de outra, mexer ou com seus jogadores, ou até com os adversários, de começarem a achar o Corinthians de uma maneira que eles não estavam achando, por exemplo? Falar sobre os adversários é difícil o que pensa, né? Mas com o grupo que eu tenho na mão, vai ser com os pés no chão e com bastante trabalho e humildade até o fim. O Jô agora, vamos falar do Jô, terminou ele que falou. Professor, deixa eu falar primeiro. Ele terminou a reunião agora. Continua com os pés no chão. Até o fim do ano, não sei até quando esse grupo vai, com os pés no chão. Então é muito difícil a gente falar do que pensam os outros, mas a gente está passando já uma ideia que vai ser muito difícil jogar contra o Corinthians todos os jogos. Carille, boa noite. Começou a coletiva do Dorival Júnior, técnico do Santos. Vamos ouvi-lo, está numa situação difícil. Foi o que aconteceu. Se no primeiro tempo nós tivemos as melhores oportunidades e não aproveitamos, o Corinthians no segundo foi competente, porque criou, realmente mudou a postura da própria partida e acabou nas situações criadas, fazendo os gols que lhe deram a vitória. A consequência do resultado? A consequência... Sempre que tem uma derrota é natural. O treinador ele é sempre questionado e responsável por tudo que acontece. É normal isso aí. E desde o meu primeiro clube, desde a minha primeira partida como profissional, a responsabilidade sempre recai sobre o treinador. Isso aí eu tenho consciência e sem problema. Você convive com esse tipo de situação sempre. E, Dorival, o Santos está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores, mas no Brasileiro, por enquanto, em 4 jogos, são 3 derrotas e 1 vitória. O quanto está pesando esse fato desse início ruim no Brasileiro para este momento? E outro detalhe, você está tendo dificuldade em relação ao substituto do Lucas Lima, né? Você acha que o Vladimir Hernandes ainda não conseguiu ser aquele homem que você esperava em relação à criação da equipe do Santos? Eu acho que nós temos que dar tempo, né? É um garoto que chegou, está se adaptando, está se ambientando. Eu acho que aos poucos ele vai... Você substituir um jogador como o Lucas hoje no Brasil é quase que impossível, porque nós não temos aí... meias de ofício de origem com as características que o Lucas possui. É natural que os resultados não acontecendo criem uma dificuldade um pouco maior, mas nós já passamos por momentos bem piores. Eu não vejo problemas e vamos trabalhar para que isso se reverta o mais rápido possível. Dorival, olhando aqui os seus números em 2017, 27 jogos, 15 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. E também com base nesse início de temporada no Campeonato Brasileiro, em todas as competições. Na sua avaliação, você se sente pressionado no cargo hoje? Não, pressionado não. O treinador ele está pressionado sempre. Teoricamente ele está sempre pressionado. Ele tem que ganhar a todo momento e é um cargo de confiança, acima de tudo. O meu trabalho está sendo desenvolvido. Se nesse ano talvez não tenhamos os melhores resultados, porque ou você chega a uma final ou o teu trabalho é ruim, e num estado onde nós temos 4 grandes equipes, além das equipes que chegam, como foi esse ano a Ponte, como foi o ano passado o Audax, que chegam muito fortes. Você acaba tendo e sempre sendo contestado. Então, no início, o Campeonato Paulista não interessa muito, mas ao fim dele, o trabalho de quem não chegue acabe sendo contestado. Agora, nós temos um equilíbrio na Libertadores, fizemos um ponto a menos que o líder geral e temos a nossa fase dentro da Copa do Brasil já ultrapassada. Então, eu acho que se tem um lado ruim pelo início, o mau início do Campeonato Brasileiro, e eu reconheço e me responsabilizo por isso. Eu acho que nas demais competições não temos motivo nenhum. Até porque a nossa sequência, desde 2015, quando aqui chegamos, eu acho que ela é muito mais positiva do que negativa. Agora, é um momento ruim, eu reconheço.
Dorival, improvisar nunca é bom, né? E o Santos tem feito isso, infelizmente, até por necessidade. Você acaba perdendo duas opções ofensivas, né? Improvisando o Copete como lateral esquerdo e o Vladimir como jogador de meio campo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa dificuldade que você está tendo neste momento de ter que improvisar e ao mesmo tempo perdendo alternativas de ataque. É momentos, são situações e os jogadores vinham bem, né? Vinham dando conta do recado. Nós tivemos aí agora sim uma quebra em relação ao jogo do Cruzeiro e do Corinthians, mas nós vamos nos recuperar. Nós temos qualidades na equipe, temos uma equipe de homens e acima de tudo que honram a camisa do Santos. O momento do Campeonato Brasileiro não é bom, eu reconheço, mas não é nada que não seja contornável e que tenhamos condições e capacidade para revertê-lo. Dorival, por favor, pegando a coletiva em andamento, me desculpa se eu estiver sendo repetitivo, que balança faz do jogo, especialmente quando o Santos foi bem do primeiro tempo e no segundo tempo praticamente só deu o Corinthians jogar? Praticamente inexistiu. É uma realidade. Como foi no domingo, o inverso. Tivemos um primeiro tempo abaixo, tivemos um segundo tempo muito bom e acabamos sofrendo gol no segundo tempo. Ao contrário, fizemos um primeiro tempo onde poderíamos ter feito ali 1-2 gols pelas oportunidades criadas. Viramos o tempo com a primeira jogada do Ricardo, uma bola metida, o Ricardo acabou escorando ali pressionado. Poderíamos ali também ter aberto o placar. Seria uma outra partida, talvez. Agora, a postura do Corinthians merecidamente fez com que eles fizessem um resultado em razão daquilo que produziram. Se nós produzimos um primeiro, não fomos competentes o suficiente para finalizarmos. O Corinthians teve essa competência e acabou fazendo um grande resultado. Pressionou muito a nossa saída de bola, nós perdemos a nossa transição, perdemos a posse de bola por completo. O Corinthians fez por merecer a mudança de comportamento do primeiro para o segundo tempo. Ok. Tem o técnico Dorival Júnior falando do equilíbrio no primeiro tempo e admitindo que no segundo tempo o Santos praticamente não jogou. Qual a parcela de culpa dele também de enxergar e tentar achar uma solução para aquela pressão que o Santos vinha sentindo? Olha, eu acho que talvez uma responsabilidade do Dorival seja na escolha do substituto do Lucas Lima, partindo disso. Porque ele escolheu o Vladimir Hernandes para atuar naquela posição já nos últimos jogos e ele não tem correspondido. E eu não vejo o Vladimir Hernandes como cara para fazer o que o Lucas Lima faz no time do Santos. Eu acho que é um jogador mais de beirada do campo. No segundo tempo ele colocou o Rafael Longini, que eu acho que é um jogador mais indicado para atuar nessa função. Até o Vitor Bueno, que atua aberto mais pela direita hoje, é um jogador que já atuou no meio e foi bem também. Então ele poderia, na minha opinião, fazer alguma experiência desse tipo. Para quem for o substituto do Lucas Lima, tenha características mais parecidas com as do Lucas Lima. Eu não vejo isso no Vladimir Hernandes. E no segundo tempo, claro, méritos do Corinthians também por dominar por completo esse período do jogo, porque foi para cima do Santos, fez aquela marcação por pressão, fez aquele abafa e o Santos não teve reação. E acho que muito disso é em função de estar desfalcado do seu principal jogador no meio campo, que é o cara que equilibra a partida. O Renato também não tem feito bons jogos. Renato é outro jogador que também dá esse equilíbrio, até psicológico para o time do Santos. Isso tem faltado um pouquinho agora em 2017. O Renato está abaixo do que ele foi no ano passado, é um grande jogador, só que não vive um bom momento. O Lucas Lima fora e o Ricardo Oliveira é outro jogador que também não tem correspondido em 2017, como vinha fazendo nos 2 anos anteriores. Falando em desfalques, o Corinthians perde 3 de seus principais jogadores para as seleções de Brasil, Paraguai, no caso Romero, para esse jogo da próxima quarta-feira, difícil contra o Vasco em São Januário. O Carille até antecipou quem entra. Muda muita coisa aí, perde qualidade. O Fagner está jogando muito, o Rodriguinho, o próprio Romero também. Também, o Romero é um jogador que o Corinthians já contratou vários atletas para ocuparem aquela posição, mas ninguém consegue tirar a titularidade do Romero, porque ele vive grande fase. É um jogador que se doa demais para o time e isso é muito importante nessa equipe do Corinthians. Ele até adiantou já o Carille que o Paulo Roberto será o substituto do Fagner, porque ele não tem total confiança no Léo Príncipe, que é o jogador que substitui naturalmente o Fagner, que é da posição. É um garoto ainda, está começando a trajetória dele no profissional, então ele já adiantou que o Paulo Roberto, que é volante, vai jogar improvisado ali na vaga do Fagner. E o Carille tem se mostrado um treinador muito aberto também. O Corinthians tem correspondido muito dentro de campo, mas não faz muito mistério. O Carille não é de fechar treino,
O Carille é um cara que já adianta a escalação do Corinthians. Isso é raro. Não tem problema com isso. E mesmo assim o Corinthians... Saída de um jogo já... Preparando o time próximo, sempre vem com aquele papo, calma, acabou, tem que pensar ainda nesse jogo, só vou pensar depois no Vasco. Não, e a gente geralmente, inclusive durante o Boa Tarde Fox, né, de segunda a sexta, a gente acaba cobrindo muito, né, mostrando os treinos do Corinthians e sempre podemos mostrar tudo que é feito lá no CT do Dr. Joaquim Grava. Em comparação com outros times, é diferente, né? O Palmeiras fecha quase todos os treinos, o São Paulo fecha quase todos os treinos, Flamengo, o Vasco da Gama, o Fluminense. Aqui o Botafogo mostra um pouquinho mais. A maioria fecha, né? O Corinthians tem deixado seus treinos abertos, o Carille tem adiantado a escalação, então mostra que ele não tem muito segredo, né? O que ele tem para mostrar é o que o Corinthians está realmente desempenhando em campo. E ele já adiantou, inclusive, né, como a gente falou, esse substituto dos selecionáveis, e aí o Marquinhos Gabriel pode fazer a função do Rodriguinho no meio campo, e aí o Cleison seria o cara para fazer a função do Romero. O Cleison que foi muito bem no Campeonato Paulista pela Ponte Preta. Então a gente já tem um Corinthians para o jogo contra o Vasco. Perde em qualidade, sem dúvida alguma. O Rodriguinho vive grande fase, o Romero se doa demais, ajuda não só no ataque como na defesa também. Mas é aí que a gente faz a prova do elenco. O Carille há pouco disse na coletiva que ele confia no elenco do Corinthians para brigar pelo título brasileiro. A gente vai ter a prova agora. O Corinthians está com o setor ofensivo aí, o pessoal dizendo que o Corinthians vence ali na conta do chá. Hoje venceu por 2-0, muito bem com o Jô, com o Jadson e com o Rodriguinho. Estão fazendo a diferença lá no Corinthians, além do Fagner que está bem? O Corinthians achou esse trio ofensivo que deu muito certo, né? Os jogadores se entrosaram muito rapidamente. O Jô chegou esse ano no Corinthians, há muitos anos ele surgiu no Corinthians, mas logo saiu do clube. O Rodriguinho, ele chegou em 2014, teve empréstimo para o Grêmio nesse meio tempo e depois retornou para o Corinthians em 2015. Então ele já conhecia bem o Jadson, os dois já se conheciam porque o Jadson em 2015 era jogador do Corinthians antes de deixar o Brasil para defender um clube chinês. Então já havia um certo entrosamento. Mas o que a gente percebe é que o Carille montou o time do Corinthians com o espelho daquele time do Tite de 2015. Então, se a gente observar, o Jadson faz a mesma função que ele fazia naquele time, campeão brasileiro. O Rodriguinho faz a função que era do Renato Augusto e o Rodriguinho era daquele elenco, então ele sabe muito bem como funcionava. Então o entrosamento já foi mais facilitado, né? E o Jô entrou e é um centroavante de qualidade, é um bom jogador e está em grande fase. Ele largou, né, aqueles problemas que ele tinha extra-campo, ele mesmo confessou isso, né? Agora está com a cabeça no lugar e tudo mais. Então a gente percebe que ele está bem fisicamente, bem de cabeça e isso reverte dentro de campo. Então são jogadores que já entendiam essa forma de jogar desde aquela época do Tite. Então acabou sendo mais fácil para encaixar o jogo dos três. E tem sido um destaque do Corinthians, esse trio ofensivo que marca gols, cria muito e a cada vez evolui mais. Bom, a gente já mostrou aqui no Rodada Fox os dois técnicos, o Fábio Carille, o Dorival Júnior, a gente já ouviu também o Jô, atacante do Corinthians, agora a gente escuta o Arana, o lateral esquerdo do Timão. Só demos sequência no trabalho, estamos trabalhando com muita humildade, todos os dias, treinamento muito bom, muito forte, e isso transfere aqui para o jogo, né? A gente já sabe o que tem que fazer quando entra em campo, e a gente está muito feliz, só quer manter os pés no chão, porque tem muito campeonato pela frente. Arana, como que é para vocês viver nesse bom momento e manter o pé no chão? Por exemplo, mais uma proposta da Europa, mais um time de olho no seu futebol. A torcida do Corinthians pode ficar tranquila que pelo menos esse ano você permanece no Timão? Sim, com certeza. Eu não fico olhando as coisas que vêm de fora, eu foco no meu trabalho aqui dentro. Graças a Deus estou desempenhando o meu melhor aqui no Corinthians, estou muito feliz. Pode ter certeza que sempre quando eu estiver dentro de campo com essa camisa, eu vou honrar e vou correr até o final. E o Arana é o rei do golinho. Todo jogo tem um golinho. Hoje teve mais um, né? A gente fica feliz, foi um improviso ali, né? Só que já tá virando moda, né? Todo jogo tem um lance bonito como esse. Só que, como eu falei, o importante foi a vitória. Claro que a torcida gosta de ver esses lances. Só que a gente tem que manter os pés no chão porque tem muito campeonato pela frente. Arana, mais uma vez vocês sabem. Hora agora do Pedro Henrique, zagueiro do Corinthians, aqui no Rodada Fox. Então, a partir do momento que são 4 jogos já de titular e consegui desempenhar da melhor maneira hoje e por decorrer do campeonato eu poder continuar fazendo o mesmo papel que eu venho fazendo, trabalhar dia a dia e buscar sempre melhorar, que eu sou muito novo ainda, tenho muito a crescer. Qual o tamanho da frustração de comemorar um gol e de repente ser anulado?
Cara, fiquei triste no momento ali, porque estava 0-0, mas estou muito feliz com a dedicação do grupo, com a vitória, que a gente precisava dessa vitória para o decorrer do campeonato. Um clássico sempre dá confiança para o decorrer. Então estou feliz, muito feliz hoje pela minha atuação, pela atuação de todos os companheiros e agradecer só a Deus por tudo isso. Teu gol foi anulado, mas mais um jogo que você é titular e mais um jogo que o Corinthians não sofre gols, né? Sim, a gente busca isso, busca melhorar a cada jogo. O professor busca melhorar a linha de 4, melhorar o ataque para a gente poder fazer os gols. Hoje saiu 2, então a gente vai buscando melhorar a cada dia para chegar lá na frente e dar tudo certo, a gente poder disputar o título aí. Puxou a orelha do Romero, que ficou com o pezinho na frente ali impedido? Não, eu acho que atacante é assim mesmo, quer fazer gols. Então eu não falei nada para ele, mas fico feliz por ele ter marcado, porque é uma pessoa que muitos criticam, mas ele tem trabalhado muito, é um cara honesto, humilde e tem mostrado isso dentro de campo, tem jogado muito e nos ajudado muito. Como é que faz para o rival jogar contra o Corinthians em 2017? Afinal de contas, é o 6º clássico e mais uma vez vocês saem invictos. A gente vem buscando a confiança do trabalho do professor, a gente faz o que ele pede, então ele pede as coisas para nós, a gente cumpre, cada um cumpre a sua função e vem dando certo, então a gente vai buscando melhorar cada jogo, a cada clássico, a gente pega para aprendizado, até por confiança por decorrer do campeonato, então buscar mais, que tem mais clássicos e se Deus quiser aí a gente poder demonstrar o que a gente demonstrou hoje. Além da invencibilidade, tem outra constante nos clássicos, o Jô fazer gol. Você falou do Romero agora, como é que vocês veem essa fase que vive o Jô contra os rivais? A gente fica muito feliz por ele, porque é um cara que merece, um cara batalhador, que trabalha para que os gols aconteçam, então ele tem sido iluminado aí, espero que ele possa fazer mais gols para nos ajudar. Tá aí o Pedro Henrique. Vinique, agora a gente vai tentar chegar lá do lado do Santos, que tem jogador santista falando, pequenininho, Vladimir Hernandes, eu vejo daqui, a gente está chegando lá, vamos ver se a gente chega perto aqui, o Copete também está aqui, Vladimir, pedi para ouvir o Vladimir aqui. Perdimos, queríamos ganar, pero bueno, ahora tenemos que pensar en que el otro juego hay que ganarlo como sea. Vladimir, o que não deu certo hoje para o Santos? Bueno, yo creo que en el primer tiempo estuvimos bien, tuvimos las llegadas, no concretamos y en el segundo tiempo ellos nos fueron encima, nos atacaron y bueno, consiguieron los 2 goles. Por que na Libertadores o Santos está bem e no Brasileiro não? Bueno, de eso hemos hablado, queremos que el equipo sea el mismo en la Libertadores y en el Brasileirao, pero bueno, no se ha podido, hay que alzar, mirar qué estamos haciendo mal y tratar de ganar el próximo partido. Tá aí Vladimir Hernandes, que hoje fez a função do Lucas Lima, que tem feito muita falta para o Santos. Eu volto aos estúdios, Vinique, a qualquer momento a gente pega aqui, jogador do Corinthians ou do Santos. Tá falado, Gudrian tá aparecendo na tela, tá acompanhando lá a saída dos jogadores, tá atento, pintou jogador do Corinthians, jogador do Santos na zona mista. Prioridade da reportagem, a gente volta com o Gudrian Neuffer lá na arena do Timão. Olha, o Pedro Henrique, gostou da atuação dele, ele tá indo bem, teve um gol anulado, que daqui a pouquinho a Nadine Bastos vai estar aqui no estúdio e vai dizer pra gente se a arbitragem acertou ou errou ao anular o gol do zagueiro do Timão. Está dando conta do recado na ausência do Balbuena. E esse time do Corinthians começou jogando hoje. É a força máxima, é o que hoje o Carille considera o ideal? Talvez só aí entre Balbuena e o Pedro Henrique? Era o único desfalque que o Corinthians tinha do seu time titular, o time ideal do Carille. Então o Balbuena fora, o Pedro Henrique foi a opção. Até porque o Corinthians não tem, no seu elenco mais zagueiros à disposição. Tem o Wilson, que está se recuperando de uma lesão também. Então o Pedro Henrique, ele é opção para a vaga do Balbuena e do Pablo. No jogo passado, ele entrou na vaga do Pablo, que estava machucado naquela ocasião, e agora na vaga do Balbuena, e correspondeu sim. O setor defensivo do Corinthians, como ele é montado pelo Carille, facilita as coisas, Mesmo a linha de meio campo que protege a defesa também vem sendo um destaque da equipe do Corinthians. O Corinthians é um time que joga com muita sincronia, Parecem movimentos muito ensaiados, Então a gente percebe que o Corinthians treina bastante e dentro de campo o time faz exatamente aquilo que treinou
lá no CT Dr. Joaquim Grava. E o Pedro Henrique entrou bem e tem correspondido porque a equipe no coletivo vai muito bem. O Pedro Henrique, no ano passado ou retrasado, agora não me lembro exatamente o mês que foi, ele teve, na estreia dele, um jogo já grande contra o Atlético Mineiro, ele teve uma falha bizonha. Ele até saiu chorando de campo, foi consolado pelos companheiros e ali ele sofreu um grande baque. Mas ele conseguiu... Recuo errado, ele acabou entregando ouro, exatamente. Né? Aí ele teve uma superação muito interessante, né? Mas... claro que a fase que o Corinthians vive ajuda bastante também, né? Se o Corinthians estivesse mal, claro que o Pedro Henrique talvez pudesse não corresponder. Mas como o time vai bem, ele está indo bem junto. Será que o gol do Pedro Henrique foi legal? A arbitragem já acertou, errou? A resposta daqui a pouquinho, depois do intervalo. A Nadine Bastos estará com a gente aqui no estúdio do Rodada Fox. Segura aí, daqui a pouco a gente volta. Fox Fight Club apresenta Boxe Internacional. A lenda Dani Stevenson defende o seu cinturão contra o polonês Andrzej Fonfara. Certeza de grande luta. Hoje, 10 da noite, ao vivo e exclusivo no Fox Sports. Chegou o Night Sale no aplicativo do Decolar.com. Isso mesmo, das 18 até a meia-noite, aproveite 30% de desconto em hotéis e voos para os Estados Unidos. Decolar.com, tudo para a sua viagem. Alguns sites tentam fazer muitas coisas ao mesmo tempo. No fim, nada dá certo. É por isso que o Trivago se especializa em hotéis, trabalhando de forma intensa para encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço. Hotel Trivago. Por que um atendimento tão bom? Para o seu caminho ser assim. Onde quer que você vá, tem um posto Petrobras para cuidar bem do seu carro. Aí é só curtir o caminho. Não, 2 hambúrgueres. Pão com muito gergelim. Refrescância e bolhas que explodem de sabor. Maravilhosos segredos da humanidade que foram feitos um pro outro. É uma mordida, um gole e você tipo... Big Mac e Coca-Cola. Prove, sinta, tente explicar. Que saudade. Família. Quando tá longe, quer se juntar. Se Isidoro for, eu vou levar a Viviane. Não, você não vai levar essa piriguete. E quando se junta... Nós somos quase como irmãos, eu e Maurício. Quer ficar longe de novo. Me chamou de burro, você tá louco? Prata da Casa. Novo episódio. Quarta, 9h30 da noite. Na Fox. Um elenco de grandes comentaristas que invade a tarde para trazer as novidades do seu time de maneira leve e descontraída. Fox Sports Rádio, segunda a sexta, 12h45, ao vivo, no Fox Sports. Fox Sports Rádio. Oferecimento, você é pé quente. Entre em campo com a gente. Sportingbet.tv. Estamos de volta com Rodada Fox neste sábado, com jogos pelo Campeonato Brasileiro, 3 partidas. O Corinthians bateu o Santos em São Paulo, 2-0. O Timão é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Venceu, mas teve polêmica nesse clássico paulista, por isso Nadine Bastos está aqui participando do Rodada Fox. Tudo bom, Nadine? Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ribeirão. Então, teve 2 lances que o pessoal ficou na dúvida. Estamos aqui para esclarecer na rodada do Corinthians e Santos. Teve o gol do Pedro Henrique, seria o primeiro gol do jogo. Daqui a pouquinho a Nadine vai falar, porque anteriormente, teve um gol anulado do Rodriguinho. 10 minutos do segundo tempo, o Rodriguinho fez o gol. Estava impedido, não estava impedido. Nadine Bastos, é contigo. Na imagem a gente pode ver que o Rodriguinho ele está à frente, né, do penúltimo defensor.
no momento desse passe agora. Ó, que vai toque de cabeça, tá ali a linha, tá claro ali, né, Nadir? Ele está à frente, participa do lance, o impedimento foi correto em anular esse gol do Corinthians. Esse foi mais fácil, foi mais tranquilo, a arbitragem estava ligada, estava ali em cima. Foi automático, o assistente estava bem concentrado e não teve dúvida na marcação. O árbitro chegou a marcar primeiro ou ele foi no do assistente ali? Não, o assistente já foi automático, ele já viu, ele estava bem concentrado, estava na linha, dá para ver que o assistente estava bem posicionado e antes de marcar o gol, no toque mesmo, ele já anula corretamente. Tudo bem. A gente já segue analisando os lances polêmicos, mas o Ricardo Oliveira está falando, atacante do Santos. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos essa mesma conclusão no final do jogo, depois de ter feito um bom primeiro tempo, ter criado algumas situações de jogo. No segundo tempo, simplesmente baixamos a linha, recuamos, demos espaço para o Corinthians triangular, fazer aquela jogada que a gente tentamos e conseguimos bem no primeiro tempo neutralizar. E nós não conseguimos ficar com a bola. E aí acho que foi determinante. O Corinthians pressionando, e a gente não conseguia ficar com a bola, não conseguia aplicar contra-ataque, não conseguia sair. Acabamos tomando os gols. Ricardo, por que o Santos não está repetindo nessa temporada o futebol das últimas 2 temporadas que encantou o Brasil, o futebol ofensivo, alegre? Pois é, cara, eu não sei. A gente trabalha e procuramos dar o nosso melhor sempre em busca de resultados e também de praticar um bom futebol, né? Mas nós estamos trabalhando. Eu acho que o que nos resta agora é unir as nossas forças, acreditar cada vez mais no nosso potencial e não baixar a guarda. Eu acho que é isso daí. Futebol é desse jeito, a gente tenta o nosso melhor. Hoje nós temos que também ser justo. Eu acho que o Corinthians mereceu pelo que fez no segundo tempo, buscou o jogo, ficou com a bola muitas vezes dentro da partida e nós não conseguimos ser eficientes, mas trabalhando, acho que é disso que nós vamos conseguir fazer aquele futebol que o torcedor quer, um futebol de resultado também, muito mais importante, mas também procurar fazer um bom futebol no Campeonato Brasileiro, já que vocês e a gente também entendemos que não está sendo da mesma forma como nós gostaríamos. Os jogadores, em geral, têm um discurso muito político, principalmente nessa questão de jogador que sai para jogador que entra, mas até por saber quem é você e saber que você não vai ficar em cima do muro, eu te pergunto, o Lucas Lima realmente está fazendo uma falta maior do que vocês poderiam imaginar? Cara, eu sempre disse assim, nós não podemos ficar refém de um único jogador, e isso no Santos é uma verdade que nós sempre vamos falar. Agora, eu seria hipócrita a dizer que não faz falta. O Lucas Lima é um jogador de nível de seleção brasileira e da posição, para mim, o melhor do Brasil. Eu acho que faz falta para qualquer time, como está fazendo para nós. Tem algum problema? Ricardo, quando se pensa que um centroavante tem poucas chances claras, aquelas chances limpas de gol, a gente pensa ou é problema que o centroavante não está se movimentando ou o time não está criando. Qual a situação do Santos hoje? Não sei. Vamos avaliar, vamos seguir treinando, vamos procurar criar variantes dentro do jogo para que a gente consiga finalizar mais, para que a gente consiga criar mais e os resultados aparecerem. Variantes seriam mexer na forma do time jogar ou até no esquema tático, sair desse esquema que hoje o Dorival utiliza e pensar numa nova forma? Você entendeu de forma errada as variantes. Isso daí é a parte tática. Aí é o treinador quem decide se tem que mexer ou se não. Variantes é criar opções dentro do jogo. Aí sim, para a gente procurar criar oportunidades de gols, para a gente poder finalizar, para a gente criar e até gerar perigo para o time adversário. Quanto ao time, isso é de exclusividade do treinador, é ele quem toma as decisões. Nós temos que nos dedicar cada dia mais, trabalhar, agora muito mais que nunca, unir as nossas forças, continuar acreditando no nosso potencial, no nosso trabalho, que daqui a pouco a coisa vira. O Dorival destacou durante a entrevista coletiva que o time está oscilando demais. Você concorda com ele que é uma oscilação muito grande? Qual é o motivo dessa oscilação também? Eu acho que hoje nós não tivemos um grande jogo. No primeiro tempo fizemos uma boa partida, criamos algumas ocasiões, foi melhor do que o segundo tempo. É a opinião do Dorival, cada um tem a sua opinião, ele é o treinador, ele entende que o time está dessa maneira e nós vamos procurar buscar aquele futebol que ele almeja e que nós também, para que não aconteça isso nos próximos jogos. E o peso é maior perder para o Corinthians, Ricardo? Cara, é sempre ruim perder clássico, né? É sempre ruim por um grande rival.
mas é o futebol, é assim, a gente tem que saber que hoje você perde, amanhã você ganha. O importante é que a gente não perca a confiança em nós mesmos. O trabalho pode dar resultados melhores ali na frente. É assim, hoje a gente perdeu, não dá para ficar lamentando muito, quarta-feira já temos jogo importante de novo e precisamos se recuperar dentro da competição, mas é sempre ruim perder um clássico. Tá aí a palavra de Ricardo Oliveira, né? Artilheiro do Santos, que este ano não vem passando por uma boa fase, como no ano passado, ano passado chegou até na seleção brasileira, visivelmente abatido, e em determinados quesitos, pontos aí em relação ao time, discordando do técnico Dorival Júnior. Eu volto aos estúdios, Vinic, daqui a pouco a gente volta com mais jogadores do Corinthians. Os jogadores do Santos já passaram todos por aqui. Agora, personalidade não falta para o Ricardo Oliveira, porque alguns jogadores do Santos nem pararam para dar entrevista. Eu chamei, ele veio, parou, conversou, encarou, tem que ser assim até na derrota, né, Vinic? Obrigado, Gudrian. Claro, o jogador sempre fala quando vence, por que na derrota não pode se posicionar, né? E se explicar até para os torcedores, não para nós jornalistas, né? O torcedor quer ouvir. Nadine, vamos mostrar a expulsão, então, agora do Bruno Henrique. Foi correta, não foi correta? Vamos rodar o lance para você analisar. Bruno Henrique dos Santos, atacante expulso. Essa cotovelada, foi cinema, foi teatro ali, mereceu. E aí? Mereceu. É nítido na imagem que ele chuta a bola e depois dá o cotovelo no rosto do jogador do Corinthians. Isso é considerado uma agressão, vermelho direto, bem aplicado. Aí um gancho pode ser maior, se for caracterizado realmente agressão, né? Vai ser o julgamento daí da questão do cartão vermelho, né? Mas é uma agressão. Segunda expulsão do Bruno Henrique já nesse ano. Botar a cabeça no lugar, né, Gustavo? De novo por uma atitude infantil. De novo uma atitude não muito inteligente da parte dele. Sem sentido, pra quê? Pra que a gente reprova esse tipo de atitude? A imagem o Romero chegou para marcar, não tem nem dúvida. Olha, vamos mostrar então o lance mais polêmico por enquanto dessa rodada, o gol do Pedro Henrique. A partida ainda estava com placar 0-0. O Fagner cruzou, o Pedro Henrique tocou de cabeça, o Vanderlei Mix atrapalhou, o Romero estava na jogada. Nadine, por favor, explica pra gente. Esse é o lance que é muito questionado. Mas, se você observar o Romero, agora nesse momento, dá para ver que ele está em posição de impedimento. Sua perna esquerda está um pouco à frente do penúltimo defensor. Aquele pezinho esquerdo ali. Está à frente. A questão é que ele faz o movimento, como ele está à frente, ele faz o movimento de jogar e atrapalha na visão do goleiro, causa um impacto sobre o goleiro e na regra diz que isso é impedimento. O assistente tem a primeira informação, que seria que o Romero está em posição de impedimento. Existe uma demora, né, Nadine? O árbitro confirma o gol, faz o movimento, o jogador vai para a comemoração e aí só depois ele volta atrás. Essa é a questão. O assistente, o Hélio Júnior, ele tem a informação que o Romero está em posição de impedimento. Essa informação passada pelo árbitro? Não, essa informação ele informa através do rádio comunicador para o árbitro central, que é o Daru, que o Romero está em posição de impedimento. A dúvida dele é, interferiu ou não interferiu na jogada? Quem tem que decidir isso é o árbitro central, que tem a posição frontal do lance. Nessa ação que o Romero faz, o árbitro que tem a visão certa, se ela atrapalhou mesmo no goleiro, na ação do goleiro. Que você observar ali na imagem, o goleiro ele demora um pouquinho para reagir. Ele meio que vai... Ele espera um toque do Romero, dá para ver que ele se enrola ali, né? Acaba falhando, mas ele fica esperando um toque do Romero. Então, isso quando ele se atrasa, isso caracteriza impedimento por o quê? Por interferir no adversário na visão do goleiro, tá? A questão de impedimento, da posição dele no impedimento, não tem dúvida nenhuma, ele está com a perna esquerda um pouco à frente. E quando os dois vão conversar, é exatamente isso. O assistente informa o árbitro, o Romero estava em posição de impedimento. O árbitro tem a outra informação que atrapalhou na visão do goleiro, então está anulado e foi anulado corretamente. Para não ter a polêmica, aqueles minutos ali de comemoração, foi ou não foi, o árbitro deve agir o quê? Ele deve esperar um pouco antes de confirmar o gol, olhar para o auxiliar, né? Para evitar, volta nesse atrás. Lance, a orientação é, o assistente ele fica parado, tá? O assistente fica parado. E no comunicador, ele avisa o árbitro, o Romero está em posição de impedimento. Ele interferiu ou não interferiu? Daí o árbitro, às vezes, se o árbitro foi até lá, é porque talvez o rádio comunicador ou falhou ou tinha muito barulho
ele preferiu ir até lá para saber do assistente o que ele tinha visto. E o assistente informou para ele que o Romero estava em posição adiantada e o Daronco viu que interferiu no goleiro, então o gol foi corretamente anulado. A arbitragem foi bem no Foi clássico, bem, né? acertou os 3 lances exatamente. que tínhamos dúvidas, né, da questão de polêmica, mas ela acertou os 3 lances. Nadine Bastos, chegando aqui ao final de mais um Rodada Fox. Muito obrigado pela participação, esclarecimentos. Obrigada, Ribeirão. Gustavo Ribeirão, boa noite para você. Valeu, Vinic. Até a próxima. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite para você de casa, obrigado pela audiência, pelo carinho. Vem aí Fox Fight Club, boxe internacional. É hora da nobre arte aqui no Fox Sports. A gente se vê. Tchau, tchau.